Léo, a Argentina é um país que não morre de tédio. Não deve ser por acaso que a música preferida dos argentinos, o estilo de música preferido é o tango, porque justamente simboliza as oscilações de humores que existem naquele país. Há pouco mais de um mês, houve uma eleição para a província de Buenos Aires, uma eleição em que o partido do Milei foi muito mal. A coalizão La Libertad Avança foi muito mal votada, inclusive contrariando até algumas pesquisas. Diante disso, algumas pessoas chegaram a dizer que o governo Milei tinha acabado. Isso. Falamos aqui no programa, até apressadamente tiveram essa conclusão. E agora eu estou vendo algumas pessoas também tendo conclusões contrárias, achando que por conta da vitória na eleição de ontem, então, está tudo num mar de rosas para o Milei. Quando a gente compara essa eleição com a eleição passada, de 2023, apenas para sinalizar para as pessoas, o que aconteceu ontem? Ontem teve uma eleição de meio de mandato, uma eleição que renova parte do Congresso argentino. Em 2023, houve a eleição da outra metade. É incorreto a gente fazer uma comparação simplesmente da coalizão do Milei, pelo seguinte, em 2023, a direita concorreu dividida. E aqui nem estou entrando no mérito se ela está ou não, mas ela não está tendo sucesso junto à população. Inclusive, hoje, a Argentina tampouco está tendo sucesso em conseguir se mostrar como uma alternativa. Ou seja, há um descontentamento muito grande entre os argentinos. E se a gente compara exclusivamente a coalizão do Milei, parece um crescimento muito grande, mas se a gente faz uma comparação entre a votação que a direita recebeu, a gente vê, na verdade, que a direita diminuiu de tamanho na Argentina entre 2023 e 2025. E aí isso pode sinalizar algo... Caiu a caneta aí, né, professor Marcelo? Quer juntar aí? Não, já depois juntou, eu pego. Tá. Isso sinaliza, então, pode sinalizar um rumo aí para a próxima eleição presidencial. Exatamente, esse é o ponto que a gente tem que destacar. Primeiro, é claro que a gente não tem como saber como vai ser a eleição, que vai ser só daqui a 2 anos, mas, sem dúvida, essa eleição agora mostrou um cenário mais difícil do que foi para o Milei em 2023. Até vamos falar de eleição presidencial mais adiante, mas na enquete vota se a Argentina está no caminho certo com o Milei, sim ou não? Eu voto que não, porque, infelizmente, a Argentina ela tem um programa montado pelo Milei. A questão da inflação, que é absolutamente... Nem com a ajuda do Trump? Esse é o ponto que eu queria chegar. O que o Milei está fazendo, ele está vendendo o almoço para pagar a janta. Porque a Argentina é um país que tem uma dívida externa gigantesca, quase 300 bilhões de dólares. Ela absolutamente não tem condições de pagar essa dívida. E essa ajuda que o Trump está fazendo, na verdade, é apenas estender um pouco mais o crédito, é aumentar o montante da dívida da Argentina, que vai fazer com que o próximo presidente tenha que pagar. O Maurício Macri, ele sozinho foi responsável por um empréstimo só em aumentar a dívida externa da Argentina em 58 bilhões de dólares. No seu mandato, cerca de 100 bilhões de dólares foram acrescidos. Essa dívida passou para o seu sucessor, que foi o Alberto Fernandes, e que fez um governo absolutamente impopular. E a tendência é que agora, essa dívida crescendo ainda mais, o sucessor do Milei seja o responsável por arcar com esse problema. Ou seja, o problema estrutural da economia argentina, que é a dívida externa, que é a falta de dólares, que é a falta de condições que a economia do país tem em ser atrativa para os investidores internacionais, ele não foi resolvido e ele não está em vias de ser resolvido. Então, a Argentina, infelizmente, está só empurrando com a barriga o problema. O programa hoje vai ser todo assim, vai misturar análise política com análise econômica, botar tudo na panela e vamos entender o que está acontecendo aqui com os nossos irmãos. Nico Nish fala o seguinte: quem acha sucesso Milei endividar a Argentina com o FMI novamente não conhece economia e nem história. Mais ou menos concordando aqui com o que o Ricardo está falando. Mas e o professor Marcelo Portugal, acha que a Argentina está no caminho certo aí com o Milei, sim ou não? Ô Léo, eu vou, como diz o pessoal do Supremo, que agora está na moda, né? O Supremo agora virou assunto e em tudo no Brasil tem que se falar no Supremo, né? Então eu vou... pedir vista, não? Não, eu vou abrir uma divergência. Abrir uma divergência, muito bem. Vou abrir uma divergência. Eu não vou votar com o relator, né? Muito bem. Eu acho que está no caminho certo, né? Não que as críticas tenham sido equivocadas. Efetivamente, a dívida externa argentina é um problema, etc, etc. Mas a gente tem que resolver um problema de cada vez. Acho que a pergunta fundamental é: a Argentina hoje está melhor do que ela estava há 4 anos atrás no governo Fernandes? A Argentina estará daqui a 2 anos melhor do que ela estava há 4 anos atrás? No final do governo Milei, a Argentina estará melhor do que estava no final do governo Fernandes? Eu acho que sim, por isso que eu acho que ele está no caminho correto.
Não que não existam erros, não que não existam problemas. Não é? Um dos problemas foi corretamente mencionado, tem uma escassez de dólares na Argentina, que não é nova, é uma escassez de dólares bastante antiga, que vem desde o Mambra, mas, de novo, é só entrar na internet. Nós começamos o primeiro dia R$1 valendo $1. Isso. Em 4, 5 meses, nós tínhamos R$1, nós precisávamos, R$1 comprava mais do que $1. Isso. Você precisava de 83 centavos de real para comprar $1. Surreal esse, né? É surreal. Você levava R$100 no banco, saía com $120 do banco. Imagina que loucura isso. Né? Então, esse foi um elemento importante. Isso está acontecendo na Argentina. O peso argentino está extremamente sobrevalorizado. É só você olhar ali os shoppings de Santiago, no Chile, né? Os argentinos pegam o automóvel, atravessam ali a cordilheira, vão para Santiago, vão para o Parque Arauco ali, que é um shopping grande ali em Santiago, e compram televisão, roupa, né? Até geladeira tem gente transportando. Por quê? Porque está barato. Era exatamente o que acontecia aqui no Brasil na época do Cruzado. O pessoal ia para os Estados Unidos de mala vazia para poder voltar com a mala cheia de... Eu me lembro, eu fiz isso. Chegou a ter um voo charter Porto Alegre, Nova York, que eu peguei, era um DC-10. Saía aqui do Salgado Filho, pousava em Nova York. Que ano foi isso, professor? 96, mais ou menos? 95, 97. Né? Nessa época, eu me lembro que eu queria comprar uma Nikon, uma máquina de foto. Agora não faz mais sentido, porque esses telefones fazem tudo. Mas na época eu comprei uma Nikon super bacana por R$700, que era menos de $700 e tal. Que loucura. Mas o meu ponto, sem precisar contar da minha vida pessoal... O que é legal essas curiosidades, eu gosto. Eles estão fazendo algo parecido com o que a gente fez, que é puxar a inflação para baixo, criando uma estabilização via taxa de câmbio. O problema é que é o seguinte, é que esse negócio não dura para sempre, porque todo mundo começa a querer comprar no exterior, e aí a demanda por dólares aumenta, e aí começa a faltar dólar. Então, em algum momento, o Milei vai ter que fazer o que a gente fez em 1999, que é soltar a taxa de câmbio. E aí o que vai acontecer é que o peso vai dar um pulo, hoje está valendo 1.400 e uns quebrados, né? Peso dólar que eu estou falando, peso real deve estar uns 250, 260 pesos por dólar, né? Perdão, pesos por real. Pesos real. Por dólar é 1.400, quase 1.500, 1.400 e qualquer coisa, 1.470 e pouco. O peso vai dar um pulo, né? O governo vai ter que... E aí eu suponho que eles vão imitar de novo a gente, vão criar um sistema de metas de inflação, como a gente tem aqui, que foi o jeito que a gente saiu da âncora cambial para conviver com o que a gente tem hoje. Eles têm que ter um novo arranjo de política monetária e cambial, tá certo? Essa é a segunda parte para você matar a inflação de vez. Agora, ele tá conseguindo grandes vitórias, né? Só para dar o número, no primeiro mês de governo Milei, a inflação, que foi dezembro de 2022, se não me falha a memória, não é isso? Dezembro de 23, né? 24, 25, ele está no segundo ano. Dezembro de 24, a inflação era 25% no mês, tá? Hoje é 2%. Então, você trazer uma inflação de 25% ao mês para 2% ao mês, bom, 2% ao mês continua alto, porque 2% ao mês dá 27% ao ano. Então, continua uma inflação muito alta, mas é um grande avanço. A pobreza na Argentina, se você entrar no site lá do INDEC, que é o IBGE da Argentina, você vai ver que no primeiro semestre lá de 2024, os primeiros 6 meses do governo Milei, a pobreza na Argentina aumentou. Se você for olhar hoje o mesmo indicador de percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza, ele já é melhor do que era no último ano do governo Fernandes. Então, houve uma piora significativa no PIB, houve uma piora significativa na pobreza e houve uma melhora nos meses subsequentes. Acho eu que é isso que representa essa vitória eleitoral. Sim. Essa vitória eleitoral foi um plebiscito, pô. No fundo, tem duas alternativas, ou voltar ao peronismo ou não voltar ao peronismo. Essa era a opção que foi dada à população argentina. E embora
como disse o Ricardo, tenha tido menos votos, teve menos votos porque teve menos participação. A taxa de participação foi muito baixa. Poucas pessoas foram votar. Mas teve 41% dos votos, ficou 10 pontos percentuais quase acima do peronismo. Né? Então, houve há uma declaração, vamos dizer assim, dos 68% de eleitores, que não é uma amostra pequena, nós não estamos falando de 10, não é quando você faz essas pesquisas presidenciais, né, e pesquisas de opinião, o cara entrevista 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, sim, não, a amostragem ela é significativa. Agora nós temos milhões e milhões de indivíduos que foram às urnas e que podiam votar ou no Partido Peronista ou num outro partido, no Liberdade Avança ou num outro partido coligado. E o resultado é que 10 pontos percentuais a mais da população votou. Então, houve um plebiscito e a população argentina deu um crédito de confiança. Tem aqui o dado, né? A inflação argentina fica em 2,1% em setembro, cai para... Aí o número ainda é expressivo, né? Cai para 31,8% em 12 meses. O professor Ricardo, o senhor concorda que foi um crédito de confiança para o Milei? Tem uma divergência aí também nessa interpretação. Eu discordo que tenha sido um crédito justamente pelos motivos que eu coloquei mais cedo. A gente tem que comparar o Milei com a votação que ele recebeu em 2023, e essa votação diminuiu. O que a gente pode dizer é que ele ainda tem mais crédito, ele ainda tem crédito para queimar. Isso eu concordo. E diria mais, inclusive, a grande vitória do Milei nessa eleição foi não ser derrotado pelo peronismo. Ou seja, a oposição na Argentina não foi capaz de mobilizar a população que está insatisfeita com os andamentos do governo Milei para sair de casa e votar a favor dela. Então, essa talvez tenha sido a grande vitória. O professor mais cedo fez uma comparação com o governo Fernando Henrique. Eu acho que talvez a equipe econômica do Milei queira realmente fazer isso. Mas eu queria destacar que existe uma diferença importante do contexto. Primeiro, nos anos 90, a gente vivia num período de liberalização comercial, de globalização, de euforia dos mercados, de abertura comercial, que gerou uma situação de ampla liquidez internacional. Isso significa que havia muito dólar no mercado e muito dólar vindo para países em desenvolvimento, como era o caso do Brasil na época. Hoje a gente não vive num contexto de ampla liquidez, a gente vive num contexto de restrição. Então, essa é uma grande dificuldade para um programa que está baseado numa âncora cambial, como é o caso da âncora cambial do Milei. Uma outra diferença muito significativa é que o sucesso do Plano Real ele também foi fruto de uma renegociação da nossa dívida externa. Antes disso, a equipe econômica do governo Fernando Henrique fez uma negociação por meio do Plano Brady que ergueu as taxas, os prazos de pagamento e deixou a nossa dívida externa menor. É justamente o contrário do que está acontecendo agora na Argentina. Na Argentina, não apenas a dívida externa ela é gigantesca, mas ela está aumentando cada vez mais. Ou seja, a grande diferença de agora para os anos 90 com o Brasil é que o Brasil se preparou para um cenário em que ele tinha mais condições de pagar a sua dívida externa. E mesmo assim foi bastante difícil. Basta lembrar que no ano de 99, 2000, o presidente Fernando Henrique chegou a solicitar um empréstimo de 30 bilhões de dólares para o FMI. O FMI negou esse empréstimo porque considerou que o Brasil não tinha condições de vencer aquele compromisso, mas aí, por pressão do presidente Bill Clinton à época, o empréstimo foi concedido. O jogo efetivamente virou a partir de 2002, 2003, 2004, quando o preço das commodities disparou e aí o Brasil passou a fazer superávites comerciais significativos, conseguiu acumular reservas. Eu não vejo nenhum indicativo de que a Argentina esteja caminhando para um cenário de diminuição da sua dívida externa. E em Argentina não conseguir diminuir a sua dívida externa, o problema vai retomar. O professor apontou muito bem o fato de que a Argentina teve o seu câmbio valorizado no ano passado. De fato, quando a gente olha as exportações do Rio Grande do Sul para a Argentina, a gente observa exatamente isso. Até julho do ano passado, as exportações do Rio Grande do Sul só caíam, porque a Argentina estava em recessão e o câmbio ainda estava desvalorizado. A partir de julho, as nossas exportações para a Argentina começaram a crescer, e elas estão crescendo desde então. Mas já nesse ano, já em 2025, o peso ele já iniciou uma trajetória de desvalorização. Ou seja, o que eu estou argumentando aqui, eu concordo com o professor quando ele diz que a gente tem que atacar um problema por vez.
Só que o que eu discordo é que o principal problema da Argentina é a falta de dólares. A inflação na Argentina ela é sintoma da falta de dólares. E enquanto o problema da falta de dólares não for resolvido, não há mágica. Vai melhorar no curto prazo, pode até acontecer, mas é, infelizmente, uma melhora que não se sustenta, que não tem condições de vicejar para um novo programa econômico. Esse novo programa econômico, esse novo Plano Real argentino, vamos dizer assim, ele só poderia acontecer se houvesse uma redução abrupta da dívida externa argentina, o que a gente não vê acontecer, muito pelo contrário, e se houvesse também uma sinalização de que os mercados estavam confiando nisso. Vejam, eu não estou aqui dizendo que a solução para a Argentina é fácil, muito pelo contrário, eu bato nessa tecla frequentemente. O governo Fernandes foi um governo impopular, foi um governo que não atingiu os seus objetivos. Hoje em dia, a oposição na Argentina não está conseguindo sinalizar que ela pode fazer diferente, então a situação é muito grave. Agora, eu não vejo por que imaginar que essas mudanças positivas, que foi justamente a queda da inflação, vai se manter, considerando-se que os elementos